muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria entrar na sua casa. Te esperamos em todas as redes sociais da emissora. Nós temos o Instagram e o Facebook mostrando aí para vocês. E temos também o canal da HIT, onde você pode, aliás, o site da HIT, onde você pode nos acompanhar em tempo real. O site é o www.hittv.com.br. Tudo que está acontecendo na nossa programação, você acompanha por lá. É mais uma maneira de interagir conosco. Se você vai sair de casa ou vai para um cômodo que não tem TV, você pode continuar nos assistindo através do seu tablet, do seu celular ou até do seu computador. O site é o www.hittv.com.br. Te espero sempre também no meu Instagram, que é o @jaquestefano. Através dele tem sempre um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores e do programa ao vivo. Mais um jeitinho aí da gente interagir. Enquanto o programa acontece, você faz a sua pergunta, deixa a sua participação para nós no WhatsApp 11 33 37 5886. 11 3337 5886. Hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial no mercado de trabalho. Eu falo sobre esse assunto com a Silvia Osso, que é palestrante e mentora especializada em desenvolvimento de pessoas. Tudo bem, Silvia? Delícia te receber novamente, viu? Estávamos com saudades, a gente já tricotou tanto, a gente já conversou de tantos assuntos nos bastidores. É muito bom te receber, viu, Silvia? É verdade, Silvia? eu agradeço sempre, venho sempre aqui com muito prazer. E para ensinar mais a gente sobre um assunto que é tão importante e que eu vejo, vem causando medo nas pessoas. Poxa, o que vai acontecer com a inteligência artificial? Sil, eu queria que você começasse explicando para nós. A inteligência artificial já está tendo e terá, de fato, grande impacto no mercado de trabalho? Ela terá um impacto, mas não tão significativo ou talvez tão amedrontador como a gente enxerga hoje. Né? Então, tem assim, por exemplo, toda a parte de mídia, de repente, acabou mostrando que a inteligência artificial seriam os robôs substituindo todos nós. Isso. E isso está no cinema, mas é uma coisa, assim, um pouco romantizada. Né? A inteligência artificial, na verdade, ela já está entre nós há muitos anos. Né? Desde quando a parte toda de software, de inteligência, de programadores, pessoas que faziam softwares, etc. e tal, já usavam um pouco disso no passado, que não era chamado inteligência artificial. Mas eles se utilizavam de dados para conseguir chegar a um resultado. A inteligência artificial nada mais é do que coletar dados e produzir resultados mais assertivos. Né? Então, ela não vai substituir, todos os robôs não vão substituir o trabalho de todas as pessoas. Né? Algumas funções que são repetitivas, elas acabam sendo trocadas, né? Você acaba substituindo, mas muitas vezes meramente por uma questão econômica. Né? Se a gente pensar, a gente já tem inteligência artificial atingindo o nosso dia a dia. Quando você vai, por exemplo, a um caixa eletrônico, ele se utiliza da inteligência artificial. Quando você vai a um supermercado, que você tem self-checkout, que são aquelas máquinas que você automaticamente pega o produto, passa na máquina, paga sozinho, etc. e tal, ele já tem dentro de todo aquele programa um monte de informação. Então, se a gente pensar assim, vai tirar o trabalho de todos os caixas do mundo, não, ele vai facilitar aquela pessoa que, porventura, não gosta de ficar na fila, ela vai naquela máquina, se sente prazerosa e feliz e tudo bem. Perfeito. Quantas pessoas querem ir na fila do caixa, não só para passar no caixa, para conversar, etc. e tal. Tem uma experiência na Alemanha, no final do ano passado, que um supermercado virou um sucesso em toda a Alemanha, porque ele abriu alguns caixas de atendimento personalizado, porque ele só trabalhava com self-checkout. E aí todas as pessoas que gostam de conversar, dizer bom dia, boa tarde, comentar que o arroz e feijão subiram, etc. e tal, as filas se formavam no humanizado. Isso foi um exemplo ótimo para a gente mostrar que, apesar da inteligência artificial poder substituir uma função repetitiva que era do caixa por uma máquina, as pessoas ainda privilegiam... Há uma preferência por gente, né? Alma e gente, e humanos. Perfeito. Né? Então, várias funções que talvez pudessem ser pensadas como substituição, acontecerá casos como esses. Pode ter até uma redução,
mas esta redução leva o pessoal a ter novas oportunidades em novos campos que vão surgindo. Eu vou destrinchar tudo que você falou, tá? Eu anotei aqui alguns tópicos. Eu quero começar falando sobre algo que eu esperei minha vida inteira. Eu sei que talvez no Japão já tenha algo assim. Eu esperei a vida inteira aquele robô que limpa a casa que os Jetsons me prometeram. Você lembra desse desenho? Sim, Os Jetsons, que os carros voavam. E aí tinha aquele robô que limpava a casa. O máximo que a gente tem é um negocinho redondo que você liga, tira um pó ali do chão. Eu sei que quando a gente fala em outros países, se eu não me engano, o Japão já tem uma frente de robôs que fazem prestação de serviço e tudo mais. Robôs mesmo, né? A gente tem Elon Musk fazendo muitos dos seus testes e tudo mais. Até parece que esses dias um robô atacou um humano. Tem lá umas histórias acontecendo com isso. Mas efetivamente, pra gente, não chegou ainda um robô que você programa e faça as coisas na sua casa, por exemplo. Talvez esse dia chegue, mas também não vai ser de uma hora para outra, não é? Na China já tem, alguns, poucos também, a mesma coisa. É um processo, tudo é um processo. No Japão e na China já tem. Né? Então, por exemplo, a gente agradece. Eu não vejo a hora de algumas coisas chegarem aqui, né? Tem algum que lave louça. Poxa, na China já imaginou? tem um que lava louça. Perfeito. Normalmente, aonde você vai encontrar? Você vai encontrar, por exemplo, em restaurantes, em lanchonetes. Então, ele é um auxiliar daquele negócio funcionando. Ele é um apêndice. Perfeito. Ele ainda não faz todo o seu trabalho. Aqui em Curitiba, a gente já tem uma experiência de uma lanchonete que faz só hambúrguer, uma hamburgueria, e que ela efetivamente ela faz o trabalho inteiro, ela não faz o hambúrguer. O hambúrguer já vem preparado. Mas a partir do momento que ela pega o hambúrguer, vai para a chapa frita, abre o pão, coloca dentro, o preparo, a linha de preparo inteira ela faz, e aí ela até entrega. Na verdade, ela não entrega na mão do humano, ela entrega num boxinho. Ela coloca ali e você retira do outro lado. Sensacional. É uma experiência, quer dizer, para o Brasil é uma coisa assim, mas no mundo inteiro isso é uma coisa pontual. Vários são experiências ainda. E anos ainda nós vamos precisar para que tudo isso facilite. Seria ideal que a gente tivesse algumas coisas. Aqui a gente já tem acionado pela inteligência artificial vários equipamentos eletrônicos, né? Verdade. Mesmo o fato da Alexia ou de outros desta natureza, que você programa e ele liga lá o micro-ondas quando você está chegando, você deixou o arroz lá para cozinhar, ele acende a luz, apaga a luz, liga o seu equipamento de som, etc. Tudo isso é inteligência artificial produzindo uma certa felicidade para você, uma facilidade uma qualidade na de sua vida, né, para algumas pessoas, um bem-estar. Agora, ainda dentro do que você falou, eu queria que você falasse para nós sobre algo que chama muito a minha atenção. Você falou desse sistema de atendimento, eu fui, todos os mercados que eu vou, eu adoro quando tem esse sistema que você mesmo se atende ali, você, né, passa. E o que eu percebo? Outro dia eu fui no mercado com a minha mãe, mercado de bairro, os caixas estavam lotados. Eu falei, mãe, só tem 3 pessoas naquele que a gente mesmo passa, vamos lá. A minha mãe, mas vamos? Eu falei, claro que vamos, a gente vai conseguir fazer isso. E daí a gente fez, e a gente acaba curtindo e tudo mais. Mas aqui no Brasil, me parece que as pessoas ainda têm medo desse tipo de inteligência artificial, ou que tem medo de fazer sozinha, não sei se tem medo de errar, se tem medo de não saber mexer com a máquina. Pensando no que a gente tem aqui no Brasil e no quanto a gente ainda está atrasado em alguns aspectos, há uma tendência desse medo mesmo, dessa resistência? Vamos fazer um corte, né? 30 medos não tem resistência nenhuma. Possivelmente, isso, seu perfeito. filho vai lá e tira de letra. Perfeito. E é capaz de olhar para você e falar, mãe, você está por fora. Ele não fala porque ele é educado. Perfeito. Mas assim, 30 a mais, já alguns têm uma resistência e à medida que vai subindo, mais ainda. Tanto que você percebe que nos lugares que tem esse sistema de autoatendimento, digamos, o caixa perdeu a função de caixa, mas ele está na região. Isso sempre tem sem por exemplo. uma ou duas orientando você a usar. Perfeito. Ou seja, se você está sentindo um pouco de medo, se você está sentindo incapaz, a função dela sai de ser caixa recebimento para ser caixa orientadora. Ela acompanha o seu processo inteirinho e você acaba aprendendo e saindo satisfeita. Perfeito. Isso ainda existe na maioria dos lugares, mas fora do Brasil a mesma coisa, tá? Você sai daquela função, mas tem o orientador, que possivelmente existirá por muito tempo, porque a população mais idosa passará a usar tudo isso em algum momento
e sempre vai precisar de um apoio, de uma orientação. E assim sem por contar diante. que a máquina faz o que máquina faz de melhor. Pifa muitas vezes, né? Então, sempre vai ter que Sempre ter vai alguém ter ali a para falar necessidade realmente esse pra aqui não está orientar. funcionando, né? Como um caixa Exatamente. eletrônico, sempre foi assim, mesma né? coisa. Agora, se você falou uma coisa que eu quero que você diga mais, que me chama a atenção, que é ajuda nas pesquisas. Então, imagina alguém que quer abrir um negócio, ele vai conseguir com a inteligência artificial saber mais sobre o perímetro, o público. Conta pra gente. Se você hoje, por exemplo, entrar dentro do chat GPT, você tem milhares de coisas, milhares de informações, milhares de coisas e assim por diante. Então, se você hoje quiser estabelecer um plano de negócio para o seu trabalho, você entra lá, coloca os parâmetros. Eu quero abrir uma loja de maquiagem no bairro tal, na rua tal, número tal. Será que lá tem público possível? Você vai ter uma resposta imediata. Se você tem público, qual é a idade, qual é... Quanto mais específico você for na sua pergunta, mais específico ele te responde na sua resposta. Tanto que hoje existem já alguns aplicativos que são inclusive pagos e que eles são mais assertivos ainda, que os executivos usam, que as grandes empresas usam, etc. e tal. Então, na verdade, para você conseguir um resultado assertivo, quanto melhor a sua pergunta, quanto mais focada for a sua pergunta, melhor o resultado que você terá. Eu estava falando para a Sil que eu vi uma matéria recentemente, e ela já, obviamente, tem conhecimento disso, né? De alguns advogados que estão usando o chat GPT, por exemplo, para as petições. Lógico que tem que ter sempre alguém, tanto dando comando quanto revisando. Mas você elimina um trabalho daquilo que seria a repetição, né? Pensa que aquela história, como é que precisa digitar tudo aquilo, etc. e tal. Hoje, você pede organiza como você quer, faz as modificações e, em alguns casos, ela se torna o seu instrumento de trabalho. Vou te contar uma coisa divertida. O ano passado, em setembro, eu fui fazer uma apresentação numa empresa que vende equipamentos para farmácias, para montar farmácias. E a população toda dos donos de farmácia que estariam presentes lá foi muito interessante, porque era um pessoal que tinha, acho que uns 45 para mais. E todo mundo, às vezes, um pouco resistente às inovações que precisam ser feitas. Eu ia fazer uma apresentação e eu entrei num programa e fiz uma solicitação para fazer uma apresentação para mim. O programa fez uma sequência de slides que estava muito melhor do que a que eu tinha pensado. Olha que loucura. Aí eu peguei aquela que estava melhor e que era feito através de uma inteligência artificial, fiz algumas modificações e acabei levando para lá. Depois que eu terminei a apresentação, eu perguntei, vocês gostaram? Gostamos. Do conteúdo? Muito. Eu falei, e se eu disser que foi a inteligência artificial que fez e não a minha cabeça? E aí comentei com o pessoal que quanto a gente precisava se atualizar para estar no mundo corporativo, etc. e tal. E mexi com todo mundo que estava na plateia, porque você imagina só o pessoal imaginando que você, de repente, precisa fazer uma apresentação. Hoje, ele é fonte de inspiração para um monte de gente, para design de roupa, para design, para o pessoal que faz música e que tem, às vezes, alguns acordes na cabeça e ele quer sentir o que é melhor, o que é pior. Quem tem muito prazer das antigas, ele vai no violão ou no piano. Se não, a própria inteligência já te dá alguns acordes que são mais harmoniosos. Né? Melodias que, de repente, pegam mais, que são mais virais. Ele te oferece alternativas. Você vai usar se você quiser, mas está lá. E ainda dependendo, como você falou, do comando. Quanto mais assertivo for o seu comando, melhor é a sua resposta ao comando, né? É verdade. E aí, uma semana depois, eu fui escrever para uma revista uma matéria. Falei, agora eu vou usar de propósito para ver se a matéria dela é melhor que a minha. Com certeza, trazia várias inspirações. Eu misturei a minha com a outra. Perfeito. E quando eu mandei para a redatora-chefe e escrevi, olha, eu usei o Gama, que é um aplicativo, e ela disse assim, ai, que medo. Por quê? Lógico, todos os jornalistas vivem da função de produzir o melhor texto, o melhor conteúdo, mais correto, etc. e tal. Hoje, para você editar uma série de coisas que você precisa, ele te ajuda muito. Às vezes, ele te dá inspiração de 2 ou 3 sinônimos que talvez deem uma focalização naquela palavra
ou naquele assunto melhor do que aquela que você tem. Olha, se o seu vocabulário for pequeno, você utiliza quase dele para esse tipo de coisa. Vou te falar como jornalista, eu tive uma situação que eu vivi aqui na TV, porque eu sou muito resistente. Chat GPT, por exemplo, sou extremamente resistente como jornalista. Acho um absurdo. Aí, eu faço gravação para um programa que a gente tem do Pastor Jaime, são curiosidades bíblicas. Eu sempre falei, olha, não me vai misturar Chat GPT com Bíblia, hein, que isso aí não vai dar certo e tal. Aí a produção falou, Jaque, deixa só a gente fazer um teste. Aí colocamos lá, que a gente faz curiosidades bíblicas e tal. Em minutos, com o nosso comando. Ele deu a programação de 1 ano pra gente, que uma pessoa teria que ficar lendo a Bíblia, relendo, procurando outra tradução, e junta com a tradução X. E o que a gente tem que fazer? Eu filtro muito, porque, obviamente, a Bíblia é viva e não dá pra pegar só a escrita. Então, lógico, a gente leu e falou, essa palavra eu não gostei, vamos modificar aquilo lá. Mas, sem brincadeira, Sil, eu acho que eu reduzi um trabalho de 1 mês, pelo menos. Vamos pensar no ano, que demoraria quase 1 mês. 3, 4 dias de um funcionário ali lendo e relendo para poder ter conteúdo para 1 mês. A gente fez em poucas horas ali. Então, você imagina... Aí eu tive que me render, né? É isso. Você imagina que você vai se apaixonando por toda uma parte de quanto isto é rico. Lógico, a gente tem que ter um cuidado, que é o seguinte. Hoje, a gente tem uma qualidade de textos muito boas, porque eles estão alimentados desde que o mundo é mundo. E a inteligência vai procurar tudo que há disponível, desde aquilo desde enciclopédias, etc. e tal, a tudo que está na nuvem, né, na rede. Perfeito. Né? Do que é bom e do que é ruim, tá tudo ali. O que a gente tem uma interrogação é que é o seguinte, se os textos, se o conteúdo do presente para o futuro não for melhor ou bem alimentado, vai ter um problema, porque ele vai ficando com um conteúdo um pouco mais pobre. Então, nós vivemos uma época excepcional, porque a gente tem uma riqueza de dados para serem consultados, a gente ainda tem um conhecimento muito forte de tudo, a ponto de poder fazer a crítica, escolher a melhor forma, etc. e tal. O grande questionamento de quase todo mundo é assim, se a nossa educação, não só brasileira, mas a educação do mundo, começa a ficar muito rala, muito minimizada, sem muita experiência, sem muito conhecimento a mais, o conteúdo que vai ser promovido lá em 2050 talvez se empobreça. Vai ficar só reproduzindo inteligência artificial, talvez chegue uma hora que não tenha mais um bom conteúdo para isso, né? Esse é um questionamento ainda. E aí eu quero te fazer essa pergunta, até como mãe, estava contando para si nos bastidores, primeiro dia de aula do Davi, no primeiro ano e tal. E eu fico imaginando muito como esses jovens serão preparados, essas crianças de hoje. Como você falou, né? Os 30 menos têm muito mais facilidade. Eu sou da geração que a gente chama de híbrido, né? Então, eu não nasci numa era digital, mas logo ali com os meus 12, 13, 14 anos já comecei a ser inserida. Eu tenho muita resistência, acho que até por ser jornalista, eu gosto do papel, eu gosto da caneta, eu gosto do pensamento. Mas é lógico que me rendo no meu dia a dia, a inteligência artificial, como a gente falou, a gente usa o Waze para poder trabalhar, a gente usa Alexa, usa Siri, enfim, assim por diante. Só que como será a geração desses que estão vindo agora e já estão absolutamente imersos, inclusive já tendo algum tipo de relação com a inteligência artificial, já tendo relação com o holograma. O meu filho já viu um holograma e você fala, poxa, a nossa geração não sabia nem que isso podia. A gente ia pensar que era um fantasma, sei lá, o que a gente ia pensar de um holograma. Como que vai ser essa geração, Sil? Então, eles terão mais, o que se vê é que eles terão mais tempo para pensar aquilo que é necessário, porque os facilitadores já existirão. Né? Então, de uma forma, eles terão uma outra oportunidade. O que eles precisam é que aquela história, eles vão precisar aprender a usar o tempo hábil, porque vai sobrar de alguma forma, mesmo indo à escola, fazendo trabalho, tudo isso, vai sobrar um pouco de tempo se existirem os facilitadores. Perfeito, coisa que a gente não teve, né? E para eles, eles estão naturalmente. Quer dizer, para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, hoje em dia demora muito menos tempo. Antes você tinha que ir até uma biblioteca. Pegar o livro inteiro, achar onde estava o que ele queria, né? E assim por diante. Então, hoje, essa pesquisa é muito mais facilitada. Em compensação, as escolas terão que desenvolver um senso crítico maior.
porque eles vão ter que analisar mais. Isto é verdade? Isto é mentira? Como é que funciona? Isto é mais conveniente quando eu estou falando para este público? Isto é conveniente para este público? Por exemplo, quem vai estudar engenharia, né? Exatas, quem vai estudar humanas. Isso tudo vai ser uma nova descoberta, porque eles vão ter que aprender esse tipo de coisa. Agora, seu filho vai tirar de letra, vai fazer trabalho brincando. E acaba sendo uma coisa meio fonte de prazer, principalmente para a criançada que tem um pouco de dificuldade na leitura, que é uma coisa que precisa ser muito trabalhado pelas escolas, porque assim como você tem a facilidade do ChatGPT e de várias coisas da inteligência artificial na leitura, e em várias rotinas, coisas assim, você tem também na fala. E esse é um problema sério, porque esta geração que tem 3, 4 anos, ele não quer mais escrever. Verdade. Ele conversa, ele usa o WhatsApp, ele quer falar. Exatamente. Ele quer comprar uma coisa, ele quer que o site ou que o local ele esteja consultando, que ele possa fazer isso verbalizando. Então, é um trabalho de muito cuidado da educação, dos pais, dos educadores, de todos nós na sociedade, para fazer com que eles tenham este tipo de trabalho. E aí, Sil, eu quero entrar na questão mercado de trabalho, de contratações, como isso está hoje, no próximo bloco, mas eu quero já para esse bloco ainda te deixar a seguinte pergunta. Como eu fui ontem na reunião de escola do Davi, eu tô com algumas coisas na cabeça, né? O diretor da escola estava falando que ele foi convidado para fazer algumas ações na NASA e tal, e ele estava lá. E ele falou que tem uma coisa que chamou muita atenção dele, jovens com 16, 17 anos já atuando. E aí, como que eles fazem essa seleção? Através das escolas, desses concursos que as escolas fazem pelo mundo, eles selecionam esses jovens. E esses jovens sequer foram para a universidade. Muitos jovens ali de 18, 19, eles tinham algo nato, se desenvolveram nas escolas, não deu tempo de universidade, talvez ainda façam, mas a questão esses grandes pesquisadores já estão de olho nessa juventude, já captam. E eles, como nascem inseridos nisso, eles são natos naquilo. Eles fazem programações, eles entendem dos robôs, eles montam os robôs. Como você vê o futuro? Já quero falar da nossa idade, da minha, da sua, mas como você vê o futuro profissional aqui no Brasil para os nossos jovens? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho, por favor. Combinado. O nosso pessoal, é aquela história, no Brasil a gente já tem muita coisa acontecendo dessa forma. Existem escolas públicas hoje onde as crianças na 4ª série ou no final do 1º grau, eles já montam alguns robôs, eles já fazem algumas coisas de inteligência artificial, o que permite que no futuro eles estejam trabalhando antes até de ir para a universidade. Alguns não tenham nem interesse de ir à universidade. Eles estarão sempre focados nesse tipo de coisa, né? Então, é importante a gente pensar, existe essa possibilidade e eles vão aprender bastante. E agora eu vou para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com esse bate-papo, não sai daí. Nosso programa está de volta e que delícia receber recadinhos de vocês que nos assistem, viu? Quero mandar um beijo para a doutora Triana Portal, minha amiga maravilhosa, psicóloga, que vem sempre ao programa, me mandou uma foto e está assistindo o nosso programa do carro, assistindo a hit do carro dela. Então, por isso que eu digo, né? Às vezes você está se locomovendo para algum lugar, continue nos acompanhando. Obrigada, viu, doutora Triana? Um beijo grande, obrigada pelo carinho, por acompanhar. Estou te esperando aqui em breve no nosso programa, se Deus quiser. Aliás, quero te lembrar também que você pode nos acompanhar através do site hittv.com.br. Através do site você acompanha a nossa programação ao vivo também. A gente está batendo papo hoje, eu convido você a participar através do nosso WhatsApp no 11 3337 5886, falando sobre inteligência artificial e o mercado de trabalho, inclusive o impacto da inteligência artificial no dia a dia de quem trabalha. Eu estou falando sobre esse assunto com a Silvia Osso, que é palestrante e mentora especializada em desenvolvimento de pessoas. Sil, como alguém que trabalha com gente diretamente, né? Temos a inteligência artificial ajudando, mas você trabalha com pessoas, eu queria que você falasse como se preparar para trocas de emprego e para entrevistas de emprego daqui para frente, independente da profissão. Há que se preparar para lidar com a inteligência artificial? Há que se preparar um pouco, mas hoje o pessoal já está sendo selecionado
pela inteligência artificial. É verdade. Lembra algumas vezes, alguns anos atrás, quando a gente comentou como seria a seleção do pessoal? Então, hoje, a maioria das empresas tem um espacinho que está escrito, trabalhe aqui. Você preenche, coloca o seu currículo lá, coloca suas informações ali, etc. e tal. As agências de emprego, a mesma coisa. Através desta informação, a inteligência artificial procura o melhor candidato para a sua vaga. Então, por exemplo, se eu estou precisando de um rapaz que esteja no primeiro ano da universidade e que tenha tais competências, a inteligência artificial procura em todos os currículos que estão arquivados ali e me dá uma lista de pessoas com aquelas características que eu estou procurando. Então, a pré-seleção, que antigamente era feita por pessoas, hoje ela já é feita por um software que trabalha através de inteligência artificial. O que facilita a vida do recrutador e também de quem está se candidatando para a vaga, porque a assertividade, o comando sendo dado de maneira adequada, você não traz uma pessoa que vai só se frustrar, vai vir e não vai ser nada daquilo quando ela vem, por exemplo, para uma entrevista pessoalmente. Não, ela já fez o filtro, Ela já sabe que todos isso. ali são potenciais mesmo, ela já né? tem algum perfil. E isso cada vez mais vai facilitando, porque quando eu vou preencher os dados, eles acabam sendo mais assertivos e a pessoa acaba entendendo que quando ela veio para a entrevista, ela inclusive muitas vezes já recebe até um briefing. Nossa entrevista será no dia tal, nós vamos conversar sobre tal assunto, etc. e tal. Então ele já sabe, eu estou no processo seletivo, mesmo que seja a primeira fase, os assuntos que a gente vai tratar, ela se prepara melhor para poder, ao encontrar o selecionador numa prova, às vezes de uma dinâmica ou de um estudo de caso, etc. e tal, ele já vem mais preparado também. E aí começa a segunda etapa, que normalmente são humanos conversando com humanos. Nada que impeça para profissões mais técnicas que eles muitas vezes utilizem algum recurso do IA para alguns exercícios ou testes que serão feitos. E aí eu te pergunto, há uma especulação sobre isso, né? Quais serão as profissões do futuro? Ou se um jovem está nos assistindo, os pais de um jovem querem ajudar a orientar, qual escolha de profissão? As profissões que estão relacionadas à tecnologia, ao digital e à própria inteligência artificial devem, de fato, bombar nos próximos anos? Sim, elas continuarão bombando, mas as humanas também. Muito das humanas, porque este equilíbrio será cada vez mais indispensável. Né? Então, você pensa que seu filho, daqui a um ano, ele está fazendo um aplicativo. Coisa que você não podia nem imaginar quando você tinha a idade dele, que você... Nossa, como é? Precisava fazer 500 Posso anos, imaginar fazer nem agora. faculdade, eu vou fazer tecnologia da educação, tecnologia da informática, engenharia, mas não sei o quê, para fazer um programinha. O seu filho vai aprender na escola e daqui a pouco ele está produzindo um aplicativo. Eu vou te contar uma história interessante de um rapaz que tem uns 20 e poucos anos, que há pouco tempo atrás ele compartilhou comigo uma história. Ele tinha que cuidar, uma das tarefas dele com a família era cuidar dos avós e comprar remédio para os avós e separar os remédios uma vez por semana para os avós tomarem. E aí ele viu que o pessoal se atrapalhava, apesar dele fazer tudo direitinho, e ele criou uma espécie de uma roldana, onde ele colocava os comprimidos, o horário, você vinha puxando e vai tirando. Uma engenhoca. Uma engenhoca, para resolver o problema dele, rapaz de 20 e poucos anos. Aí, conversando com alguns colegas, o pessoal falou, mas por que você não faz um aplicativo? Hoje, ele tem uma empresa que fornece essa engenhoca dele, que significa separar os medicamentos por horário, etc. e tal, para lares de idosos. Você imagina quanto tempo você precisa de uma enfermeira, uma atendente de enfermagem, separando o remédio para... E o risco do erro humano, porque se você programa a máquina, ela provavelmente não vai errar, então, né? 12, 15 pessoas separando Quantos remédios para cada um desses, né? Para cada um, etc e tal. Então, ele conseguiu fazer o aplicativo, ele conseguiu fazer uma série de coisas. Na verdade, ainda pode ter o erro humano, porque a separação ainda é manual, começa pelo manual. Mas veja que coisa, um cara e provavelmente deve ter algum aplicativo que linka, né? Sim, não é só o aparelho, linka, né? Não, isso. Então, assim, sensacional. Para o meu horário de tomar remédio, o meu celular apita, o seu apita no outro horário, etc e tal. Então, vejam que aquela história,
é uma experiência real, né? Eu quero, numa experiência de dificuldade real, encontrar uma solução. Isso é que a inteligência vai fazer muito pelas pessoas. Então, o que acontece? Hoje a gente tem uma dicotomia entre na universidade, porque eu preciso do conceito, do conteúdo, eu preciso aprender isso tudo, mas eu preciso de uma parte grande da prática, de forma que as pessoas consigam, de alguma forma, fazer essa interseção. E a universidade, ela só fornece quando ela faz toda a parte da prática. Perfeito. Tá? Fora a interação com as pessoas, que é fundamental dentro da universidade, né? Isso. Chega um comentário, vamos colocar, por favor, do nosso público? Quem mandou essa mensagem é a Flaviana e diz assim: oi, sou Flaviana, moro em Brasília, acompanho pelo site. Obrigada por nos acompanhar pelo site. Conheço a Silvia Osso, maravilhosa e entrega muito conteúdo, sempre atenta com as inovações. Abraços. Obrigada pela participação, obrigada. Flaviana. Obrigada, Flaviana. A Silvia Osso é maravilhosa. A gente elogia mesmo, a gente ama receber. E você contou uma história para mim fora do ar que eu queria que você dividisse com quem está nos assistindo, porque a gente pensa assim, em alguns locais isso já está acontecendo mais, acho que China e Japão são precursores aí, que falam sobre os robôs até fazerem companhia, né? E daí a gente fala, imagina, isso não é possível, inteligência artificial, de alguma maneira ter uma troca, uma interação. Você contou para mim uma história interessante de um idoso agora nos bastidores. Conta para eles essa história, por favor, É Sil. bem interessante, porque é o seguinte, a gente pensa que toda essa tecnologia é toda para garotada. Quando você pensa, por exemplo, em Siri, em Alexa, em coisa assim, você pensa música, ouvir um som, uma trilha sonora, etc. e tal. E é interessante que todos os gerontólogos estão cuidando e entenderam como isso faz bem para o pessoal que tem idade. Então, vou te contar uma história. Por favor. Um avô de um amigo nosso ficou viúvo, um casal com muita idade, partilhando quase 60 e poucos anos de vida, ele ficou triste, melancólico e tal. E aí o geriatra disse, coloquem uma Alexia para ele se distrair. Em primeiro lugar, a preocupação era a hora certa de tomar o remédio, tá? Então, ela dizia, seu João, é hora de você tomar o remédio, tá? Estava substituindo a esposa que dizia, é hora de tomar o remédio. E aí ele começou a interagir com a máquina e o pessoal foi acompanhando. Então, em alguns momentos, quando ele está triste ou quando ele está feliz, ele diz, toca aquela música que a Maria gostava. Então, a Alexa procura e toca a música que gostava. Ele interage e melhorou a qualidade de vida, a alegria de viver, porque ele estava muito triste, ele não queria ir morar com a família, ele mora próximo, mas não queria morar com a família. Que é o que acontece com a maioria dos idosos, não quer abrir mão da própria casa, né? Quer continuar tendo uma certa autonomia. Então, é aquela história, se ele precisa falar com o filho, ele diz, ligue para o meu filho, ele não precisa fazer nada, ele não precisa nem lembrar do telefone. Se ele diz, eu estou me sentindo mal, liga para o SAMU, tudo isso, a Alexia, que é uma inteligência artificial, é quase que uma babá de uma pessoa idosa com excelente qualidade, porque ainda interage, né? Tem a mão dupla. Eu peço a música, ele toca a música. Eu quero uma série de coisas, ele vai fazendo. Aí você pede para contar uma piada, conversa alguma coisa, ela vai fazendo esses mecanismos mínimos, mas vai fazendo, né? E né? a gente vê que, por exemplo, todo o pessoal que cuida dessa parte de 60 a mais, os médicos, os pesquisadores, eles estão verificando quanto isso pode interferir positivamente na qualidade de vida do pessoal que vive sozinho. Eu acho, Sil, que pessoas assim, até como eu e talvez alguns telespectadores meus, a gente tem que deixar o preconceito com a inteligência artificial de lado, não tem? É verdade, tem. E eu queria que você me falasse uma coisa agora. Eu vou me preparar para dar outro recadinho. Eu queria que você falasse para nós. É possível, vamos imaginar, essa pessoa que está desempregada há algum tempo, ou que está sonhando trocar de trabalho e foi selecionada para uma entrevista de emprego. Ou não fez entrevista há muito tempo, ou não passou nas últimas entrevistas. A inteligência artificial pode me ajudar nesse preparo? Eu posso, de repente, usar a inteligência artificial como um roteirinho para me ajudar a montar as principais respostas daquelas perguntas que a gente sabe que sempre tem, sem mentir. O comando vai ser seu, mas a inteligência artificial pode me ajudar? Enquanto você responde, eu vou dar um recado, Sil, por favor. Com certeza, é muito importante que as pessoas saibam que a inteligência vai facilitar até o desenvolvimento da sua trilha de conhecimento. Então, você imagina o seguinte, você vai chegar numa empresa, o pessoal vai pedir para você falar um pouco de você. Muitas vezes a pessoa é um pouco introvertida, ela nem
tenho muito jeito, como é que eu vou falar de mim? Eu me sinto mal, tal. Se você pedir para a inteligência artificial, para qualquer aplicativo desses, dizer a respeito de você alguma coisa que seja importante, converse com ela. Ela vai te dar um briefing pequenininho sobre isso. E agora chegou a perguntinha do nosso público, vamos conferir. Sempre pode enviar para nós também. Essa pergunta é da Vilma Marques, de Santos, em São Paulo. Obrigada pela participação, Vilma. Ela diz: olá, boa tarde, Jaque. Existe algum curso para aprender a trabalhar com inteligência artificial? Tem alguns, né, Sil? Existem alguns, existem várias empresas, existe uma empresa que faz cursos, as próprias universidades estão abrindo espaço para o pessoal, existem alguns cursos abertos, mas o mais interessante é o seguinte, tenha coragem. Entre no Instagram, tem um monte de gente dizendo, existem vários aplicativos de inteligência artificial, ou procura no Google, inteligência artificial, como usar? Você vai receber lá um monte de informação. Porque assim, se você quer fazer uma apresentação de slides, uma série, uma coisa mais formal, existe um aplicativo certo para você trabalhar com a parte de slides. Se você quer fazer um videozinho, ela vai te explicar como fazer um videozinho. Se você quer melhorar os seus textos, você vai usar um outro tipo de aplicativo. Então, não é que a inteligência artificial, ela é um universo. E dentro dela estão várias pastinhas, como a gente costuma dizer na informática. Em cada pastinha dessa tem uma coisa. Então, precisa saber, eu quero aprender um pouco sobre inteligência artificial. Começa pelo texto, porque texto é uma coisa facinha e você vai se encantar. Não tenha medo de... A Jaque comentou, às vezes a gente tem uma certa resistência. Não tenha. Se você tivesse 7 anos de idade, você ia mergulhar e esquecer. Então, entra, procura no Google, escreve lá, ChatGPT, ou escreve, quero saber mais sobre inteligência artificial. Ele te dirige para um universo que é enlouquecedor, porque quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre. E existem várias ferramentas que são pagas, mas existem muitas gratuitas, e muitas gratuitas mesmo, que não fazem aquele esquema de deixe o seu número do cartão de crédito, que a gente não vai debitar, você vai ter que confirmar, tal. Nada disso. Tem uns que é aquela história, é free mesmo. E algumas que são em inglês, você usa o tradutor, eles traduzem todas para o português. Então, você pode aprender com facilidade. É aquela história, não tenha medo, mergulha que você vai adorar. Para tudo que você quiser. Para desenho, para pintura, para música, para conhecimento, para tudo. Isso que eu ia falar, sabe que você me lembrou? Que teve uma febre aí de fotos através do aplicativo de inteligência artificial e teve também da Pixar. E eu lembro que no meu aniversário ano passado, em novembro, a minha tia, que é 60 a mais, ela me mandou, eu não acreditei, ela me mandou uma foto minha feita pela inteligência artificial, mas assim, ficou fantástica a foto. E eu falei, como é que você fez isso? Ela falou, inteligência artificial, esse aplicativo aqui, papapá. Eu falei, gente, que maravilhosa. Então, como você falou, é um universo que surge. E eu quero até retomar o que você estava falando. Às vezes a pessoa vai para a entrevista de emprego, está insegura, não sabe muito bem como falar dela mesma. Ela pode, então, ter esse texto montado antes. Ela não precisa decorar o pé da letra, mas ela vai ter ideias de como usar a mesma coisa que ela já falava antes de uma maneira diferente, ele vai nortear logicamente como você se apresenta. Né? Uma ordem para você ter começo, meio e fim no que fala, Se você tiver essa trilha, fica muito mais confortável, principalmente para quem é mais introvertido e principalmente em entrevista de emprego, que todos estão mais ansiosos e mais nervosos. Se você tiver essa trilhazinha, fica muito mais fácil. Né? E se para alguns cargos, eu percebo isso, um cargo de gerência, por exemplo, de diretoria, eles pedem a trajetória profissional, mas não dá para você ficar 10 minutos contando a trajetória. Então, a inteligência artificial pode te ajudar. O que foi mais importante? Você joga ali as suas experiências. Às vezes tem um lugar que não foi tão legal, que você foi mandado embora, mas que você quer que conste ali. Você coloca mais ou menos e ele monta para você, a história, me ajuda num resumo. É exatamente isso, Ele te traz um resuminho ali, você aí faz os ajustes que você acha necessário. Então, esse tipo de coisa é o quê? É um instrumento facilitador para que você possa ter uma performance melhor. Ele não está substituindo o ser humano, ao contrário. Ele está te dando, é uma ferramenta trazendo algumas coisas e melhorando a você, a sua qualidade. Né? Perfeito. É saber usar.
E não ter medo, Jaque. O Isso que eu grande ia falar, problema Sil, a gente tem é que esse, não pode deletar ter esse medo, né? tem que mergulhar. Sil, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre a nossa geração, a geração de pessoas mais velhas, da minha idade que sou híbrida ou até mais, que tem esse receio, essa dificuldade, que ou estão tentando retomar para o mercado de trabalho ou estão no mercado de trabalho, estão vendo a nova geração chegar com isso, estão ali, ó, como você falou daquele lugar onde você foi dar a palestra, né? Estão ali, resistentes. Não quero saber, não gosto disso. Como que a gente vai quebrar essa resistência? Apresentando aos poucos, talvez? Porque você vê que ela está sendo introduzida aos poucos, né? Se fala muito e às vezes se mostra pouco. Quando você, às vezes, diz para uma pessoa 60 a mais, você usa o Waze? Ela diz, uso, é ótimo, né? Aí você fala, você sabe que isso é inteligência artificial? Né? Então, nesse momento, a pessoa realiza uma coisa que ela não imagina. Então, ela começa a entender que inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças, não é um robô, não é um ser extraterrestre que vai baixar aqui, etc. Então, ela está sendo introduzida de uma maneira fácil, né, subliminar de alguma forma, e que aos poucos o pessoal vai entendendo que é efetivamente para tirar o medo, que é o caixa do supermercado. Se você tem uma mocinha explicando, a primeira vez eu tenho resistência, na segunda eu faço uma parte certa, me engano um pouco, na terceira eu falo, deixa eu me mostrar que eu estou sendo ótima e eu fiz tudo. E vou contar para todo mundo. Então, isso é assim. E o que eu tenho percebido é que pessoas 60 a mais têm muitas vezes se lançado a essas experiências. Agora, o pessoal profissional 60 a mais, às vezes tem uma resistência que precisa ser quebrada, porque se ela não se reinventar todo dia, ela não estará no mercado de trabalho. Eu tenho que encerrar, Sil, mas eu acho que eu só quero que você reitere. A gente vai, para poder se aposentar, trabalhar cada vez mais. A minha geração não sei nem até quando chega. A gente vai trabalhar cada vez mais. Precisa estar com 60, 65, até 70 anos no mercado de trabalho. Se a gente não se atualizar, a gente não consegue, né? Com certeza. Então, é aquela história. Tem que se atualizar todo dia. Você tem que acordar sabendo que diariamente eu tenho que me desafiar para aprender uma coisa nova e ser melhor que eu fui no dia anterior. Quem não tem competência com mais idade, aí vai jogar dominó. E eu imagino que não vai querer jogar 30 anos dominó, porque é muito tempo pela frente. Então, meu conselho é atualiza, atualiza e atualiza. Ai, prazer te receber sempre, Sil. Para quem quiser entrar em contato, tem o LinkedIn, que é Silvia Osso, o e-mail, ciosso@uol.com.br. Tem o Instagram também, que é o @silviaosso_palestrante e-mentora. E tem também o... Não? Não. É isso que tá aqui. Esses dois que você me mandou. Ah, não tem o traço? Não. É Silvia Osso, palestrante Silvia Osso, e palestrante e mentora. Tá passando aí direitinho para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Sil. Volte Obrigada, sempre, viu? Adorei. É sempre um prazer estar com vocês. Viu? Muito bom. Ainda mais com um assunto desse, né? Ótimo. Que a gente tem bastante desafio. Acho que esse ano a gente tem muito assunto sobre isso. Volte mais vezes, viu? Ótimo, obrigada. muito Obrigada pelo seu carinho, pela sua Obrigada audiência. mesmo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.